No último mês, a Clínica José Lopes começou a dispensar os seus pacientes internos em cumprimento a uma medida que tem como objetivo o fechamento dos hospitais psiquiátricos em Alagoas. Para falar como essa determinação vai mudar o atendimento de pessoas com doenças mentais no estado, eu converso agora com a terapeuta ocupacional Mara Ribeiro. Professora, essa intenção de fechamento, ela habita o pensamento do tratamento psiquiátrico no Brasil? Há muito tempo. Isso não é uma medida repentina nem nada disso, isso faz parte da Política Nacional de Saúde Mental. Então, desde o final dos anos 70, que o Brasil tem já solicitado essa mudança de tratamento. Alagoas, ela durante muito tempo resistiu, não é? Inclusive sendo um dos estados mais fortes na internação psiquiátrica, mas é uma tendência nacional. E hoje o fechamento do Zé Lopes, ele só principia um movimento que está ocorrendo no Brasil como um todo. Então, hoje o que a gente tem é que fortalecer os serviços que são extra-hospitalares, porque a política nacional, inclusive, faz um financiamento direto a esses serviços e começa a diminuir as verbas aplicadas em hospitais psiquiátricos. Então, não é uma medida extrema nem diferente do que ocorre no Brasil inteiro. A tendência é de fechamento de novas unidades. Sim, e das antigas que sejam também fragilizadas e fechadas, não é? Então, a abertura de unidades fora do hospital psiquiátrico. Então, hoje nós temos, por exemplo, aqui em Alagoas, nós temos 55 centros de atenção psicossociais, que são atendimentos na comunidade do SUS, com base territorial, para atender essas pessoas e não tirar ela do convívio da família, do convívio da comunidade e do seu dia a dia. Porque durante muitos anos o doente mental era tratado como prisioneiro. Então não era só a doença, ele era visto como doença. Hoje ele é percebido como um sujeito que tem direito à vida, que é um cidadão, que tem uma doença, mas que tem uma vida a ser cuidada também. Então essa política, ela prima pelo sujeito. Então é uma tendência, na verdade já nem é mais uma tendência, Miguel, é uma política. Nos outros países, isso já está implementado? Olha, em alguns sim, em outros não. Não é? Mas, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece o Brasil como um modelo de cuidado aos transtornos mentais em função dessa política. Então, hoje, o diretor mundial de saúde mental da OMS elogia o Brasil como um verdadeiro condutor das transformações da saúde mental. Então, essa política, ela é vista fora do Brasil, até melhor vista do que, muitas vezes, em alguns estados aqui no Brasil. Não é? Então, ela é reconhecida. Agora, claro que não são todos os países que adotam isso, não é? Então, cada país adota uma medida como compreende a doença, como compreende o sofrimento, não é? Então, o Brasil, ele segue o modelo italiano, não é? Que teve uma transformação lá, então a fonte de inspiração é italiana, mas essa política ela é reconhecida mundialmente como uma boa política. A Itália já deu um passo mais à frente do que nós? Na Itália não existem hospitais psiquiátricos. Foi exterminado, assim, acabaram com os hospitais psiquiátricos hoje, porque essa política ela não extingue a internação. Isso que é bom deixar claro. Existem casos, existem processos de sofrimento psíquico que é necessária internação. Porém, não é necessária uma internação em um local onde essa pessoa ela é totalmente retirada do âmbito da sociedade, onde ela precisa ser isolada em função da doença, como se fosse uma doença contagiosa. Então, a internação é necessária, mas ela, muitas vezes, não em todas as vezes, mas quando ela é necessária, ela pode ser feita dentro de hospitais gerais, em leitos, dentro do hospital geral, porque a pessoa, quando vai para um hospital psiquiátrico, ela sai de lá com um estigma, como uma marca na testa. Se você é internado num HGE, por exemplo, você saiu de lá, passou uma semana, 2 semanas, 1 mês lá, pronto, ninguém nem sabe por que você foi para lá. Estive internado no HGE, estou bem. Se você é internado no Miguel Couto ou no José Lopes, isso já te traz uma marca e isso já te diminui como cidadão. Mas essa história foi construída a partir da insegurança da própria população por não entender, né,
determinados diagnósticos e comportamentos. E casos também que se tornaram manchetes em páginas policiais, de pessoas com problemas mentais e chegaram a cometer crimes. Né? E o que fazer, então, com esse pessoal, com essas pessoas que estão acometidas dessa doença, com essas famílias que se sentem inseguras? Então, Miguel, essa questão da periculosidade, né, da pessoa com transtorno mental, ela é muito mais antiga do que a realidade de hoje. Há 200 anos atrás, na França, isso foi uma justificativa para se apreender o louco. Antes disso, a doença mental não estava associada à periculosidade. Foi em função da Revolução Francesa, isso eu te falo historicamente, porque é isso que se tem. Historicamente, é a partir da Revolução Francesa que a justiça coloca sobre o louco a figura da periculosidade para justificar o seu aprisionamento. Porém, as pesquisas mais recentes, né, e eu sou uma pesquisadora, então eu estou te falando isso com toda tranquilidade, hoje a gente sabe muito bem que o louco, ou a pessoa com transtorno mental, a pessoa que sofre com transtorno mental, ela sofre muito mais agressão do que ela comete agressões. Então, a agressão é uma coisa do ser humano, não é da loucura, não é do transtorno mental. Não é? O crime, a criminalidade, ela é do ser humano e a gente sabe disso pelo número que se tem de pessoas dentro das prisões e das ruas, enfim. Mas uma coisa que hoje a gente tem como dado mesmo de pesquisa é que a pessoa que sofre transtorno mental, ela sofre muito mais agressão, ela sofre muito mais crimes, inclusive crimes sexuais, espancamentos, isolamentos forçados pela família, enfim, crimes das mais diversas ordens, ela sofre muito mais do que o que ela comete. Então, o crime que as pessoas com transtorno mental, o índice de criminalidade é igual a qualquer outro ser humano, não é mais nem menos. E voltamos já com a terapeuta ocupacional Mara Ribeiro, nós estamos conversando sobre como funciona o atendimento psiquiátrico em Alagoas.